E hoje o nosso tema é bem diferente. Hoje eu vou falar de um assunto que, para mim, no meu interessante ponto de vista, se o ser humano tem um manual, esse manual chama-se Sermão da Montanha. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema, esse ensinamento, esta sabedoria, assim, despejada, sabe, entregue, assim, gratuitamente, para todos nós, na minha opinião, de longe, é a chave de transformação, assim, mais incrível e surreal que a humanidade já recebeu. Eu não tenho a menor dúvida disso. Para mim, realmente não há nenhum outro local onde absolutamente tudo que eu já aprendi, que eu já estudei, que eu já vivenciei, tudo eu acho aí dentro. E mais um monte de coisa. Todas as vezes que eu visito esse negócio, eu saio de lá com mais pérolas, Muitas pérolas, Você talvez já tenha ouvido falar lá na infância, Quem cresceu em lares, religiosos, Mas o que a gente vai conversar hoje aqui, minha gente, está assim fora dos dogmas religiosos, está fora dessa questão toda. A gente vai falar hoje aqui sobre o ponto de vista de sabedoria que esse ensinamento nos traz. E aí eu vou vincular ao dia a dia de vocês, aos ensinamentos, e vocês vão ver que presente, que pérola é isso, tá? Então, assim, às vezes a gente ouviu muito, várias historinhas, todo mundo sabe que existe, mas será que a gente lembra pelo menos de uma passagem? Puxa aí na tua memória, se tu consegue lembrar de alguma coisa agora já, Então, assim, existe, todo mundo sabe que existe, mas ninguém de fato mergulha naquilo ou de fato deixou aquilo entrar, sabe, transbordar na gente. Então hoje eu te convido a olhar para isso com outros olhos, tá? Tira todos esses dogmas, sabe? Todo esse engessamento religioso, sabe? Todas essas questões aí. Limpa teus olhos, sabe? Deixa teus olhos e ouvidos livres, limpos, conscientes, sabe? Sem rótulos, sem religiões. Porque o que existe ali, naquela fala, naquele conhecimento, nem de longe é um discurso religioso, mas nem de longe. E se você se debruçar sobre ele, você vai entender o porquê. É um verdadeiro manual do ser humano, de como entender a alma, de como entender o espírito, de como acessar tudo isso. Então, assim, é um manual de consciência, sabe? Então, assim, foi entregue assim, ó, de mão beijada pra gente, a gente nunca deu valor para isso, A grande maioria das pessoas, pelo menos, E não sou só eu que digo isso, aliás, Quem sou eu para dizer alguma coisa sobre tudo isso, Mas eu vou falar para vocês uma coisa que o Gandhi falou numa entrevista que ele deu, e essas questões religiosas todas, Então, pelo fato do Gandhi ser, indiano, Então tem o hinduísmo, tudo mais, e ele, todo mundo sabia que ele era um praticante, Então foi interessante porque o entrevistador perguntou dele, o que ele achava, de Jesus. E ele, muito humildemente, falou que ele, assim, tinha uma admiração enorme, pelos ensinamentos de Jesus, pela pessoa de Jesus. Ele não tinha nenhuma restrição contra isso. As restrições dele eram o que o povo estava fazendo com isso, Que era o famoso cristianismo, Então ele falou, o que não me agrada muito é o tal do cristianismo, porque o Cristo, eu tenho muita admiração, respeito, inclusive os ensinamentos dele são muito ricos para mim, E aí ele falou uma coisa muito interessante, que ficou muito famosa nessa entrevista, Que ele falou assim, ó, se toda a humanidade, se tudo que há de conhecimento, de livro, de tudo na humanidade hoje se perdesse e restasse
apenas o Sermão da Montanha, tudo seria recuperado. Na verdade, não teria se perdido nada. Ou seja, o Gandhi, assim, elegantemente, sabiamente, disse que todo o resto desse pseudo muito conhecimento que existe aí é, balela. É nada na frente disso. Tudo deriva daí, entendimentos muitas vezes extremamente errados. Então, tudo que a gente precisa para viver bem, plenamente, tá no Sermão da Montanha, nos ensinamentos crísticos ali de Jesus, tá? Que infelizmente só é falado de forma dogmática dentro das religiões. Mas olha, se você está buscando sentido na sua vida, se você está buscando mais leveza, se você está buscando mais conexão, se você sente que precisa sair desse ciclo de ansiedade, de cobrança, de escassez, de comparação, fica aqui comigo. Porque essa conversa aqui vai mudar completamente a tua percepção de vida. Fica aqui comigo. Então vamos lá, né? O que é? Para começar, o que você precisa entender sobre o Sermão da Montanha? O quê? Foi um discurso, né, feito por Jesus, no momento em que ele se afastou, né, da multidão, subiu a montanha, o topo da montanha, e ali trouxe, né, toda uma sabedoria, todo um conhecimento para aquele povo. E aí, aqui já tem um ponto, assim, de muita atenção. Olha a simbologia que é subir uma montanha. Não sei se alguém já prestou atenção. Por que ele foi falar lá em cima de uma montanha? Você já se perguntou isso? Porque a montanha representa elevação, o que há de mais alto. Então, ali já tinha um convite, né? Então, se a gente vê tudo arquetípico, minha gente, já tinha um convite aqui, vamos elevar essa consciência. Vamos subir, sabe? Então, é um símbolo de um caminho interno, não é fora. Fisicamente, fora foi feito, mas para quê? Para dizer, olha, o que eu vou falar aqui para vocês, aprendam, vocês têm que subir. Tem que subir o negócio para compreender. Então, a gente precisa subir nível de consciência para compreender aquilo ali. Quando você sobe, você se afasta dos barulhos, você se afasta do automatismo, você se afasta das distrações, né? Você se afasta dessas vozes, sabe? De toda essa perturbação desse mundo, das tentações, das corrupções desse mundo. Então, olha a simbologia. Quando você sobe a montanha, você deixou a cidade para trás, você deixou toda aquela loucura para trás. Então, quando a gente sobe também essa montanha da consciência, você também começa a escutar a voz sutil, limpinha, né? Com pureza de intenção, de consciência. Então, esse primeiro convite de Jesus já foi isso, larga tudo lá e sobe, vem pra cá, que aqui em cima tem coisa para você. E aí, descortinou o véu, né? E aí ele começou toda a pregação dele, né? O que ele entrega ali? O que Jesus entregou ali foi um ensinamento, assim, preciosíssimo, que não é religioso, que não é doutrinário, que não é moralista, é consciência, sabe? Para traduzir, seria a ciência da consciência humana. Se você disser, olha, a ciência da consciência humana tá no Sermão da Montanha. É tecnologia espiritual pura, pura. Se você quer entender como funciona tudo isso, estude o Sermão da Montanha.
o Sermão da Montanha, ele não nos fala como agradar a Deus, né? Ele fala sobre como a gente viver alinhado com a nossa própria essência. Então não é aquela coisa de se molde para ficar no padrão, né? Mas de verdade você está se espremendo para caber. Não, ele vai dizer assim, o que você tem que ser? Você tem que ser desta maneira. Então, se molde. Não fique tentando se enfiar dentro desse molde. Se molde. O que precisa ser... Por que você não entra nesse molde? Porque está sobrando isso, sobrando aquilo, faltando aquilo. Vai estruturando isso. Então, ele ensina ali como se fosse leis da vida, né? Por isso que eu digo, se a vida tem um manual, chama-se Sermão da Montanha. Esse fluxo da existência, né? Então ele traz pra gente essa sabedoria, esse fluxo da existência, essas leis espirituais, né? Tudo feito logicamente na forma de analogia, porque a gente não está ainda preparado, né? Aquela história que ele fala lá, né? Do leitinho materno, né? Ele tem que dar leitinho pra gente, porque a gente ainda não consegue comer um alimento mais sólido. É igual a criança, né? Uma mãe não pode dar um feijão com arroz para um bebezinho recém-nascido, né? Porque ele não aguenta, ele ainda não tem o aparelho digestivo pronto, ele ainda não consegue engolir, ou seja, ele ainda não tem capacidade de comer aquilo. Então, o conhecimento é igualzinho essa analogia. A gente ainda não tem capacidade de absorver tudo isso, né? Por isso que ele atravessa gerações, né? Ele fala sobre você, ele fala sobre mim, ele fala sobre todos os seres humanos, né? De forma, eu falei, né? Metafórica, porque a gente infelizmente não está pronto ainda para isso. Mas quando a gente se debruça sobre esse conhecimento e vai pedindo, né, a clareza do Espírito Santo, ele vai se revelando para a gente, né? Em qualquer tempo, em qualquer lugar. E você vai ver, né, essas grandes chaves serem entregues para você, tá? Então, eu vou falar agora exatamente dessas chaves, né, conectando com o que a gente tem de modernismo hoje. Vocês vão trazer uma compreensão mais ampla, né, e não dogmática de tudo isso. Então, a primeira coisa, e acho que a mais relevante e importante, né, o reino está dentro. Então, não adianta procurar. Lógico, é legal, às vezes a gente ir no lugar X, Y, Z, tem porquê. Nossa, você tem um porquê de você ir lá, vá. Mas se o motivo de você ir lá é procurando essa coisa essencial, você não vai achar. Você vai desperdiçar toda a sua existência e não vai achar. Porque o reino, com R maiúsculo, está dentro. Essa é a chave do poder interno. Isso é uma revelação, né? Quando a gente se depara com isso, a gente realmente compreende o que é isso, porque eu estou falando para vocês, mas se vocês vão alcançar isso aí, eu não sei, né? O reino dos céus está dentro de vós. Essas foram as palavras dele. Ou seja, adianta eu ir numa igreja, adianta eu, sei lá, ir lá na Índia, né, sei lá, eu ir no, sei lá, mais Jerusalém, né, Egito. É legal, uma viagem turística, bacana, a gente se conecta a um monte de coisa. Eu mesma já andei em todos esses lugares, né, então assim, ótimo, muito legal. Mas o que eu achei lá? Turismo, diversão, bacana, né, você aprende muita coisa, mas eu não encontrei. O reino com R maiúsculo, eu procurei no mundo inteiro, tá? Antes de eu me virar para dentro, eu procurei do lado de fora em todos os lugares, minha gente. Então, eu tô falando isso com propriedade. O reino dos céus está dentro de vós. Então, está dentro de nós, tá? Então, pense nisso, assim, sabe? Quantas vezes você buscou as respostas fora? Quando eu fico pensando assim, cara, o que eu busquei, o que eu procurei, sabe? Eu busquei muita validação, eu busquei a boa aceitação,
sabe, o conhecimento aqui, só o intelecto, né? Um monte de diploma, sabe? A gente busca nos outros, né? A gente transfere isso, né? Para um pastor, para um papa, para um bispo, para um curandeiro, né? Para qualquer coisa, né? Para yoga, para o ayahuasca, para tudo quanto é coisa. Então a gente no desespero, né? Dessa busca, sabe? A gente transfere para tanto lugar. Mas olha, a chave é simples. A chave é simples, mas profundamente desafiadora. Nada, absolutamente nada do que você busca fora vai te preencher. Essa coisa aqui, esse incômodo, esse vazio, esse sei lá o que, só se preenche com a graça, com a palavra viva. E a palavra viva é você que tem que acessar, é você que tem que achar. Ela não está do lado de fora, ela está lá dentro, né? O que a gente chama de céu, o que vendem por aí como céu, né? A gente sabe que hoje vendem muito, né? O que a gente chama de céu não é um lugar. De novo, o que a gente chama de céu não é um lugar, é um estado de consciência. É um estado de consciência, tá? E o que a gente chama de inferno, também, né? Causam muito pânico por aí, né? Amedrontam todo mundo. Também não é um lugar. É viver desconectado de si mesmo, é viver refém de um ego, né? De uma mente, do medo, da ilusão, da escassez. Isso é um verdadeiro inferno. Esse cativeiro, né? É aqui ou é aqui. Então a gente acha que está em algum lugar, mas está aqui, ó, dentro. É dentro. Isso pode encurtar o caminho, né? Pra gente saber disso. Se eu soubesse disso, tinha ganhado uns anos aí, né? Quando você olha para dentro, né? Você encontra o que sempre procurou fora. E é muito interessante, né? Quando a gente faz essa descoberta, né? Dessa ciência do vazio, né? Porque enquanto a gente não acessa essa palavra viva, a gente se incomoda, né? É angustiante esse vazio. Ele é angustiante. Mas as bem-aventuranças, elas acontecem nesse vazio. Preste atenção nisso aqui que eu vou te dizer. As bem-aventuranças, né? Se você nunca parou assim para ler com atenção, né? Parece até uma poesia, né? Mas na verdade elas são, é um tratado, né? Sobre estados de consciência. Se você prestar atenção, ó, bem-aventurado os pobres de espírito. Aí, lógico, as igrejas, você já sabe o que fazem com essa fala, né? Mas quando a gente fala pobre de espírito, gente, não é essas pessoas que, ou seja, não é os que não vão na igreja, os que não pagam dízimo, os que não receberam Jesus, se batizaram, sei lá o quê, né? Enfim, sem desrespeitar nada, cada um acredita no que quiser, mas essa imposição do que tem que, né? É exatamente, né? O que faz a gente achar que a gente é melhor do que alguém, que a gente está mais evoluído que alguém. Então, essa pobreza de espírito exatamente acumula muita coisa aqui do ego e lá dentro está vazio, tá? E é exatamente o oposto do ensinamento dele, né? Ele diz exatamente, se esvaziem do ego. Se esvaziem do ego. Sabe por quê? Porque só quem se esvazia pode ser preenchido. Só quem se esvazia será preenchido com a graça.
E aí eu vou te dar aqui um exemplo muito simples. Sabe quando a tua mente está muito cheia de cobrança, de preocupação, de ansiedade, de angústia, não cabe mais nada, né? Quando você tá assim, ó, já passou do limite, né? Aquela coisa que tu não consegue mais nem respirar direito. É isso aí. Você achando que tem que dar conta de tudo, que você, na força do teu braço, é capaz de fazer tudo, que você tem que dar conta de tudo, e blá 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 blá, o ego se enche. Que controle tu tem? Tu acha que tá fazendo muito, não sabe nem até quando tu vai viver? 5 minutos depois de tu ter essa percepção de achar que tem que dar conta de tudo, tu pode cair mortinho da Silva. Então a gente não tem absolutamente nenhum controle, né? E aí o ego se infla, né? Quando a gente dá essa nutrição diária para ele, né? E a consciência se esvazia. E aqui começa o X da questão, né? Bem-aventurado os que choram. Né? E aí as igrejas também deitam em cima disso aí, né? Porque quem se permite sentir, processa, cura, transforma. O que eu mais trabalho aqui nos processos terapêuticos, nos cursos, nos encontros, nos grupos, é isso. Aprendam a sentir. Aprendam a sentir. Porque quem sente aprende a processar tudo, aprende a curar, aprende a transformar. Né? Lei do espelho. Você sabe como funciona a lei do espelho? Essa é a fórmula do campo quântico, né? E aí aqui a gente vai achar, não tem nada a ver a Bíblia de 12 mil anos atrás, que nem existia ainda física quântica, mecânica quântica, nada dessas coisas subatômicas. Será? Será? Tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei também vós a eles. Lei do espelho. Lei do espelho. Isso aqui, lei do espelho. Não é sobre ser bonzinho, tá? É muito legal, né? Os ensinamentos védicos ensinam isso maravilhosamente bem. O Tao ensina isso muito bem, né? Não é sobre ser bonzinho, é sobre entender como funciona a realidade. Mecânica quântica pura, minha gente, pura. Se você vibra, por exemplo, a crítica, você recebe crítica. Se você vibra na escassez, você vive na escassez. Se você vibra amor, você atrai amor. Se você é raivoso, você atrai raiva. Porque existe um negócio chamado campo eletromagnético, gruda. O que o teu campo está emanando, tudo que é similar gruda, onde quer que você vá, tá? Isso é campo. Então, já teve N estudos depois desses 12 mil anos aí, que hoje a gente já sabe frequência, neurociência explica, neurônio espelho, tudo isso, botem aí, dá umas bugadas aí que vocês vão achar mais. Campo eletromagnético, vibração, neurônio espelho, frequência, mecânica quântica, tudo isso hoje, minha gente, está mais do que cientificamente comprovado, né? O que é isso? O que você emite, volta. Jesus falou lá em cima da montanha. E os cientistas se batendo tudinho para provar. Então, se pergunte agora. O que é que eu ando emitindo? O que eu estou vibrando? Pega o seu dia hoje. Você não precisa ir muito longe, não. Seu dia hoje. Como vai ser o futuro de uma pessoa que agiu, que falou, que pensou, que sentiu, que fez tudo que você fez hoje? Qual vai ser o futuro dessa pessoa? Considerando que tudo que você fez hoje é o que vai acontecer no teu futuro. Pense bem. Aí ele entra na
parte mais linda, né? Que é o detox emocional. Hoje em dia, gente, detox virou modinha, né? Emocional nem se fale, energético nem se fale. Como é que a gente faz um detox emocional e energético? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Perdão. Perdão, meus amores. Perdoai 70 vezes 7. Qual é o limite de perdoar? Perdoar não é sobre o outro. Não é passar o pano. Não é esquecer. É sobre você. É sobre não carregar um lixo psíquico. É sobre não deixar esse veneno dentro de você. Esse lixo tóxico dentro de você. Não é os outros. Porque o fulano, ciclano, bertano, que você tem raiva, que você está magoado, que você está estressado, nem sabe que existe. Quem é que está carregando lixo tóxico? É tu, baby. Então, perdão é sobre você. Tem nada a ver com o outro. Então, quem que a gente tem que perdoar? A gente mesmo. A gente tem que se perdoar. Pensa em quando você fica com raiva, por exemplo. Você está com raiva de alguém. Quem é que está sentindo a raiva? É o alguém ou é você? Né? Gente, assim, quando a gente analisa isso, chega a ser ridículo, né? Chega a ser ridículo. Mas é assim que a gente vive. É assim. Quem é que vai adoecer? Quem é que fica tenso? Quem é que estraga o dia? Você. Perdoar não tem nada a ver com o outro. Perdoar é autocuidado, é sobre nós, é higiene emocional, é a gente com a gente, não tem nada a ver com o outro, tá? A porta estreita, a famosa porta estreita, que essa é outra, que, meu Deus do céu, os dogmas religiosos deitam e rolam, né? A coragem da gente sair do automático, né? Essa porta estreita, né? É sair do piloto automático, minha gente. É sair desse modus operandi da Matrix, sabe? A porta é estreita. Sabe por quê? Porque viver no automático é muito mais fácil. Você solta o freio, o carro vai ladeira abaixo na banguela. Viver na queixa, viver é mais cômodo, viver na escassez, aí todo mundo, tem até o que conversar na rodinha, tá cheio de diagnóstico, tá cheio de doença, tá cheio disso, cheio daquilo, tem até papo para as rodinhas, mas escolher a consciência é ir contra essa maré toda, é você ser um estranho no ninho. Então, por essa extrema necessidade, sabe? A gente cresce cheio de rejeição, cheio de abandono, então a gente tem a necessidade de pertencimento, a gente não cura a alma, e aí a gente sempre está no caminho mais largo. O caminho estreito é escolher a consciência, ele é estreito. Sabe por quê? Porque ele exige olhar para você mesmo. Ele exige encarar tuas sombras. Ele exige, abrir mão desse tal de controle, desse antropocentrismo de que eu dou conta de tudo, de que tá tudo nas minhas mãos, tudo depende de mim. Será? Será que eu tenho alguma autonomia realmente? Será que eu decido até quando eu vou viver? Será que eu decido o que vai acontecer comigo? Cai uma pandemia no mundo e cadê meus planos? Caio, quebra um negócio, cadê meus planos? Essa porta é estreita, mas é essa porta estreita que leva à verdadeira liberdade. Que liberdade, como sabiamente disse o Kant, não é você fazer o que você quer.
Liberdade é você fazer o que você não quer. Porque só é livre quem faz o que é preciso fazer. E aí, sexto grande ensinamento: não julgar. Essa liberdade psíquica e energética, minha gente, é assim. Uau, quando a gente entende isso. Sabe por quê? Porque se você julga, você será julgado com a mesma moeda. Não julgueis para não ser julgado. É a mesma moeda. Só que quando a gente está julgando, não, nem é. Quando o julgamento volta, que isso? Aí eu coitadinho, né? O que é um julgar, gente? Julgar é você projetar sua própria dor ao olhar para o outro. Então, julgamento nunca é sobre o outro. Julgamento é sobre você. É uma sentença. Toda vez que você olha para alguém e vê nele aquilo que você não aceita em você mesma, você julga. Vou repetir. Toda vez que você está julgando alguém é porque você está vendo nele alguma coisa que está reprimido em você, você não aceita e você julga naquela pessoa. Então, o julgamento nunca é sobre o outro. O julgamento é um atestado de uma repressão psíquica que você tem. Cada julgamento que você faz te aprisiona ao padrão que você condena. Quanto mais você julga, mais você reprime aquilo ali. Mais escravo dessa repressão você fica, porque o teu inconsciente, que é o que te governa, 95% do controle da tua vida é isso. Quanto mais você julga, mais essa repressão fica forte, mais ela fica pulsante, mais atos falhos você tem. Quando você para de julgar, sabe o que acontece? Você se liberta. Você se liberta. Você liberta seu campo, você liberta sua energia que fica empregada em fazer isso. Você liberta sua mente, seu emocional. Freedom. Então, o caminho para hoje, porque o Sermão da Montanha, gente, ele não é um discurso antigo, sabe? Às vezes a gente acha que ele é negócio 2000 anos atrás, já está demodé. Ele é um mapa. Ele é um GPS. Ele é o único manual que nós temos de como viver aqui nesse reino caído com, as diretrizes do reino com letra maiúscula, né? Então, o Sermão da Montanha, ele te convida, todos os dias a escolher, presta atenção, todos os dias, o caminho da consciência, o caminho da responsabilidade, o caminho do amor próprio, o caminho do autocuidado, o caminho da autocura. Isso, minha gente, é o que eu falo todo dia, praticamente. Não estou todo dia nas mídias sociais, mas toda vez que eu venho aqui eu puxo esse assunto. Vocês acham que é besteira, sabe? Às vezes, que acha que dá para deixar para depois, esse autocuidado. E autocuidado no sentido de cura, autocura, autopercepção, gerenciamento emocional. Vocês acham que dá para deixar para depois? Não dá para deixar para depois. Porque não tem depois. Então, eu te pergunto hoje, qual é a porta que você escolhe? Será que
você vai escolher a porta mais estreita. Se essa aula, essa conversa, né, essa live, aqui não é uma live, né, eu tô gravando aqui, mas se isso te tocou, de alguma forma, né, fez sentido para você, compartilhe aí com seus amigos, familiares, com as pessoas que você sente que precisa ouvir isso, né? Os meus cursos todos falam disso, né? Lógico, eu não falo no tom, né? No dia que é o Sermão da Montanha, não meto essa questão, né, religiosa, né? Você tem cuidado com esses temas, porque vocês sabem que eles são muito mal compreendidos, né? E são usados, né? Exatamente para largar essa porta, né? Para criar esse julgamento, lembra do julgamento? Para haver muita repressão, né? Então existe muita repressão psíquica em cima disso, né? Então, esse é um tema que eu não falo com essas palavras. Mas o Sermão da Montanha é a cura da criança interior. Ele está todinho lá dentro desse curso, né? Das feridas da criança, ele está dentro do Reforme-se. O Sermão da Montanha está na cura ancestral, principalmente. Então, né? Às vezes a gente acha que precisa dentro da igreja, né, para aprender os ensinamentos crísticos. Você não precisa ir para dentro de nada, a não ser de você mesmo, que essa é a proposta do Reformas. Vá para dentro de você. Ali, ó, neurônio espelho, se encare ali no seu espelho todo dia. Quem já fez o Reformas sabe o tamanho da transformação para a vida. E agora, para a gente encerrar hoje, eu vou te dizer: o reino com R maiúsculo não está lá fora. O reino com R maiúsculo sempre esteve, sempre estará em um único lugar, que é dentro de você. E é no secreto. Entre no seu quarto, feche a porta e no secreto se conecte com o divino. E no secreto o divino vai te ouvir e vai te instruir. E é lá, na sombra do Altíssimo, que você vai repousar. É o que eu desejo para você.